Você já parou para pensar que talvez sua vida esteja travada por causa da sua boca? Parece exagero, mas não é. Muita gente jejua, ora, lê a Bíblia, mas continua dizendo todo dia: nada dá certo para mim, eu não nasci para isso, é sempre mais difícil no meu caso. E aí quer que o céu se mova. A verdade é dura, o que sai da sua boca revela se você é aliado ou sabotador do seu próprio destino. Parece loucura dizer que uma palavra pode mudar sua saúde, seu casamento, suas finanças, mas é exatamente isso que acontece. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. O mesmo livro que diz que a fé move montanhas, também afirma que a língua tem poder de vida e morte. E o pior, a maioria das pessoas usa esse poder contra si mesmas, todos os dias, sem nem perceber. Se você quer destravar sua vida espiritual, emocional e até financeira, precisa entender o que quase ninguém te contou. Milagre começa na fala. E nesse vídeo eu vou te mostrar como ajustar o que você diz pode mudar completamente o que você vive, começando por hoje. Mas antes, me deixa te contar algo que pode parecer simples, mas que é mais poderoso do que você imagina. Já reparou que a maior guerra espiritual registrada na Bíblia entre Jesus e o diabo não teve espadas nem trovões? Foi travada com palavras, simples palavras, ditas no momento certo, com autoridade. Isso nos ensina que a boca tem mais poder do que imaginamos. Muita gente vive presa a ciclos negativos porque ainda não aprendeu a usar a boca como uma ferramenta de criação e não de destruição. Imagine passar 7 dias inteiros sem reclamar de nada. Sem fofoca, sem ironia, sem aquela crítica sutil que parece inocente, mas pesa no ar. Parece simples, mas experimente. Esse pequeno desafio pode ser um divisor de águas, porque você vai perceber o quanto fala por impulso e o quanto suas palavras refletem o que há de mais escondido no seu interior. E quando isso mudar, tudo ao redor também começa a mudar. É como ajustar a lente de uma câmera. A realidade continua ali, mas você passa a enxergar com mais nitidez. Palavras são filtros. Quando você troca a reclamação pela gratidão, o que muda não é só o discurso, é a energia que te cerca, a maneira como os outros te percebem e até os resultados que você atrai. E é aí que entra a sabedoria da Bíblia. Ela tem um exemplo que mostra bem o que acontece quando alguém escolhe falar com sabedoria em vez de reagir no impulso. A história de Davi, Nabal e Abigail é uma aula prática sobre o poder de uma palavra bem colocada. Davi, depois de proteger os bens de Nabal, só queria um gesto simples de gratidão, mas o que recebeu foi desprezo, zombaria e grosseria. E aqui está o ponto. Nabal não usou armas, usou palavras e quase provocou uma tragédia. A reação de Davi seria imediata, destruição, mas alguém se levantou com sabedoria. Abigail entrou em cena como um bálsamo. Ela não chegou gritando, nem com justificativas barulhentas. Ela chegou com palavras brandas, com humildade e com visão. E veja bem, não foi só a casa dela que foi poupada, foi o próprio futuro dela que mudou. Mais tarde, ela se tornaria esposa de Davi. E tudo começou com a forma como ela escolheu falar. O tom muda o rumo da conversa, e o rumo da conversa muda destinos. Muita gente vive como Nabal, fala sem pensar, fere quem não merece, perde o que não precisava perder. E outros, como Abigail, sabem que 1 minuto de sabedoria pode valer mais do que uma vida inteira de arrependimento. Se você parar para pensar, quantas situações na sua vida poderiam ter sido resolvidas ou evitadas com uma palavra certa no momento certo? E falando em palavras certas, tem algo ainda mais profundo por trás disso tudo. A Bíblia diz que quem domina a língua é capaz de dominar todo o corpo. Isso está lá no capítulo 3 de Tiago. Pode parecer exagero à primeira vista, mas pense comigo.
Quantas vezes sua boca te colocou em situações difíceis? Às vezes, nem é maldade, é falta de filtro, de autocontrole. A mente pensa, mas é a língua que dá forma. E aquilo que se repete vira crença, hábito e, por fim, destino. É por isso que tem gente que vive profetizando escassez sem perceber. Nada dá certo para mim. Eu nasci para sofrer. Meu casamento já era. Tudo isso são sementes lançadas na própria vida. Já viu alguém regando uma planta de veneno esperando que floresça? Pois é, o mesmo vale para as palavras que saem da sua boca. A mente pode até saber o que é certo, mas se a língua não concorda, o milagre trava. Um bom exercício é simples. Comece a observar suas palavras por um dia inteiro. Anote o que você mais repete. Você vai se assustar com o quanto a sua fala revela sobre suas crenças mais profundas. E ao perceber isso, o poder de transformação nasce. Porque a mesma boca que amaldiçoa pode abençoar. E o curioso, quando a gente aprende isso de verdade, começa a perceber com mais clareza o tipo de pessoas que estão ao nosso redor. Conviver com certas pessoas é como respirar ar poluído. Aos poucos, você vai se intoxicando sem nem perceber. Tem gente que fala no superlativo o tempo todo. Tudo é o pior, o mais difícil, o fim do mundo. Outros só falam de si mesmos, como se o universo girasse ao redor do próprio umbigo. E tem ainda os campeões da fofoca, que vivem de espalhar fragmentos de verdades misturados com veneno. É nesse ambiente que nascem os maiores desgastes emocionais. Essas vozes moldam seus pensamentos. Já percebeu como, depois de conversar com alguém muito negativo, sua energia parece sugar? Palavras são vibrações. E quando você se cerca de discursos distorcidos, você começa a repetir padrões sem querer. É como ouvir uma música ruim várias vezes e, de repente, se pegar cantarolando. O perigo está aí. A repetição vira internalização. E o que você escuta com frequência acaba virando parte de quem você é. Por isso, se afaste de quem só sabe criticar, dramatizar e distorcer. Se você quer crescer, precisa proteger seus ouvidos com a mesma seriedade que protege seu coração. Sabe aquele amigo que sempre arranja um mas para cada sonho seu? Ou aquela pessoa que faz piadas que te diminuem disfarçadas de humor? Essas vozes não merecem eco, porque enquanto você estiver ouvindo elas, talvez nunca perceba que pode ser uma fonte de água doce para quem está ao seu redor. Você já percebeu como, depois de muito ouvir uma frase, ela começa a parecer verdade? Homem não presta, dinheiro é sujo, quem ama sofre. São ideias que se repetem tanto em rodas de conversa, redes sociais, músicas, que acabam virando parte do vocabulário. E pior, da vida. A Bíblia compara isso com fontes de água. Se a água que sai da sua boca é amarga, é sinal de que a fonte também precisa de limpeza. O que você diz com frequência revela o que você crê de verdade. A convivência tem um efeito profundo. Quem anda com quem só murmura, começa a murmurar. Quem convive com quem amaldiçoa o próprio futuro, acaba achando isso normal. E é por isso que alguns ambientes parecem sempre carregados, pesados, difíceis. Não é o lugar, são os discursos que pairam ali. Por outro lado, estar com pessoas que falam com fé, esperança e verdade transforma. É como respirar ar puro depois de um tempo em ambiente fechado. Você pode ser essa fonte. Comece a observar como você responde às situações do dia a dia. Uma má notícia chega. Você amaldiçoa ou declara que vai superar. Uma frustração acontece. Você desabafa com raiva ou com fé. O convite aqui é para você ser como aquela fonte de água doce no meio do deserto. Aquela que refresca, cura e inspira. E falando em inspiração, tem um hábito que pode mudar completamente o rumo da sua vida se você decidir praticar todos os dias.
Davi não derrotou Golias apenas com uma pedra. A batalha começou bem antes, quando ele abriu a boca e declarou com fé que venceria aquele gigante. Suas palavras vieram carregadas de convicção, não de dúvida. E é isso que muita gente ainda não entendeu. Antes do milagre se manifestar na realidade, ele precisa nascer na fala. É por isso que declarar bênçãos sobre sua vida, sua casa e sua família todos os dias não é só bonito, é poderoso. Você já tentou logo pela manhã dizer em voz alta: hoje será um dia abençoado. Vou viver milagres, vou prosperar. Minha saúde vai florescer. Parece simples demais para ser real, mas funciona. Porque quando o espírito ouve a própria boca declarar vida, a mente começa a alinhar ações com essa verdade. E sabe o mais interessante? Até o ambiente ao seu redor começa a responder de forma diferente. As portas que pareciam trancadas se movem. Esse tipo de prática molda o futuro porque treina sua visão. Quando você declara fé em vez de medo, sua mente começa a enxergar soluções onde antes só via problema. É como ligar uma lanterna em um cômodo escuro. A escuridão continua lá, mas agora você sabe para onde ir. E isso muda tudo. Agora, se existe um lugar onde o poder das palavras alcança o nível mais alto, é quando elas são usadas para se conectar com o Criador. Os discípulos de Jesus viram milagres, curas, multiplicações, mas o que eles pediram para aprender não foi como fazer tudo isso. Eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Isso diz muito, porque a oração não é só uma prática espiritual, é uma aula de como usar as palavras de forma eficaz. É através da oração que você aprende a se comunicar com Deus e, por consequência, se comunica melhor com o mundo. E quanto mais você ora, mais suas palavras se alinham com propósito. Orar não é repetir frases prontas ou decorar versículos. É conversar com Deus com verdade, com intenção, com coração aberto. É um lugar onde você treina sua fala para ser mais limpa, mais sincera, mais poderosa. Quando você ora com fé, você está declarando o invisível como se já fosse visível. Isso muda tudo. O jeito que você fala com seus filhos, com seu cônjuge, com seus colegas de trabalho. O espírito treinado na oração não se confunde na conversa do dia a dia. E tem mais: a oração limpa a mente. Ela organiza os pensamentos, acalma os impulsos e afina a percepção. Não é à toa que, depois de orar, muitas pessoas dizem que se sentem mais leves. É porque colocaram para fora, com palavras, aquilo que estavam carregando em silêncio. E essa limpeza verbal é o primeiro passo para melhorar todas as suas relações humanas. Porque onde há clareza no espírito, há precisão nas palavras. Em tempos onde todo mundo quer ter razão, saber calar na hora certa é quase um superpoder. E mais ainda, saber falar de forma que cure e não machuque. Tem gente que se orgulha de ser sincera demais, mas esquece que a sinceridade sem sabedoria é crueldade disfarçada. As palavras que saem da sua boca podem ser como bisturis, cortam para curar, ou como lâminas, ferem sem motivo. E a diferença está na intenção e no tom. Quantas vezes, no calor de um conflito, você já disse algo que depois se arrependeu? Uma frase dita no impulso pode abrir uma ferida que leva anos para cicatrizar. Às vezes, o outro até perdoa, mas não esquece. É por isso que precisamos ser mais intencionais. Se for para abrir a boca, que seja para salvar. Um elogio sincero, um pedido de perdão, um "eu te entendo" bem colocado, pode restaurar pontes que pareciam caídas. Palavras são pontes ou muros e você decide o que constrói com elas. Isso vale para o casamento, para a relação com filhos, com amigos e até com desconhecidos. Tem gente que muda o dia do outro só com uma frase de apoio. Outras, infelizmente, derrubam a autoestima com meia dúzia de críticas.
Agora, imagine o que aconteceria se todo mundo começasse a alinhar o que fala com o que realmente sente. Falar bonito não adianta nada se o coração está bagunçado. Já percebeu como tem gente que sabe dizer tudo certo, mas você sente que falta verdade? É porque o coração e a boca não estão na mesma frequência. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E quando esse alinhamento acontece de forma genuína, até Deus se move com mais rapidez. Palavras vazias confundem até o céu. Mas palavras com alma tocam o invisível. Muita gente não entende porque ora, fala, declara e nada acontece. A resposta pode estar nesse desalinhamento interno. Você diz que perdoou, mas lá dentro ainda está cheio de mágoa. Você diz que confia, mas vive tomado pelo medo. E aí, mesmo falando, suas palavras não carregam força. Porque quando o coração desmente o que a boca afirma, o resultado trava. A fé verdadeira começa com integridade entre o que se sente e o que se diz. Quer um exercício prático? Antes de falar algo importante, uma oração, uma conversa difícil, uma decisão profissional, pare, respire e pergunte: meu coração concorda com isso? Se a resposta for não, segure a língua até encontrar clareza. Palavras ditas com integridade têm um poder quase magnético. Elas não apenas são ouvidas, são sentidas. E isso, no mundo espiritual e emocional, muda tudo. E falando em mudança, pense agora no impacto que palavras têm, muito além do seu universo pessoal. Palavras são sementes que se espalham por gerações. O que um pai diz ao filho, mesmo sem pensar, pode se tornar uma verdade que molda toda uma vida. Um "você é burro" pode ecoar até a fase adulta, sabotando talentos. Por outro lado, um "eu acredito em você" pode levantar um gigante. As palavras criam narrativas, e narrativas criam identidades. O lar, a escola, o trabalho, todos são palcos onde discursos moldam futuros. E se ampliarmos a lente, veremos que palavras também constroem ou destroem nações. Líderes que inflamam o ódio com discursos divisivos, empresários que desmotivam suas equipes com ameaças veladas, formadores de opinião que espalham medo em vez de visão. Tudo isso começa com palavras soltas, mas que logo se tornam estruturas, culturas, políticas. A guerra e a paz, a miséria e a prosperidade, o caos e a ordem, tudo pode ser aceso por uma fala. É por isso que o cuidado com o que se diz precisa ir além da vida pessoal. É uma responsabilidade coletiva. Se cada pessoa cuidasse das próprias palavras como cuida do que posta nas redes sociais, o mundo seria outro. Um elogio público pode levantar a autoestima de uma criança. Um discurso político bem intencionado pode mudar uma cidade. Um bom dia sincero pode curar alguém que estava à beira do colapso. Mas nem todo mundo acredita que isso tem tanto peso, né? Vamos aos números então. 99% das pessoas erram no que falam. A Bíblia afirma que quem não tropeça no que diz é homem perfeito. E se você parar para pensar, isso faz total sentido, porque a maioria das confusões, brigas, perdas e arrependimentos na vida começa com uma palavra mal colocada. Isso mostra o quanto errar na fala é comum. Cerca de 99% das pessoas, segundo essa lógica, falam mais do que deveriam, ou do jeito que não deveriam. E o curioso, acham que o problema está sempre no outro. Esse dado nos obriga a refletir. Será que eu sou parte desses 99%? Será que, sem perceber, tenho sabotado meu crescimento com frases como "não dou conta", "isso não é para mim", "já é tarde demais"? Muitas vezes, a derrota começa dentro da própria boca. E nem é por mal, é por hábito, por repetição, por convivência com discursos vazios. E como diz o ditado, boca fechada não entra mosca, mas também não lança bênção.
É por isso que se tornar parte dos 1% que vigiam suas palavras é quase uma revolução pessoal. Quem controla a língua tem vantagem na vida, nos negócios, no casamento, na saúde emocional, porque fala com sabedoria, com intencionalidade, com propósito. E a vida, como um campo fértil, responde melhor para quem planta palavras certas. Mas e quando essa palavra errada não só fecha uma porta, mas destrói tudo de vez? Uma palavra errada pode causar demissão, divórcio, guerra, basta um deslize. Uma frase mal colocada em uma reunião pode te custar o emprego. Um comentário impulsivo dentro de casa pode virar motivo para separação. Uma palavra fora de hora, dita por um líder político, pode acender o pavio de um conflito entre nações. É assustador pensar nisso, mas é real. Muitas das maiores tragédias começaram com palavras. E o mais impressionante é que quase ninguém percebe isso na hora. A Bíblia está cheia de exemplos. Moisés, por exemplo, perdeu o direito de entrar na terra prometida por causa de uma reação verbal. Ele falou com ira, agiu sem controle, e isso teve consequências eternas. Já no mundo real, é fácil lembrar de situações parecidas. Uma piada racista em rede nacional, um áudio vazado num grupo de trabalho, um desabafo impensado que vira print. Tudo isso pode destruir anos de reputação em minutos. É por isso que guardar a língua não é fraqueza, é inteligência estratégica. Se a palavra certa constrói, a errada derruba. E o pior, ela não pode ser desfalada. Uma vez dita, ela sai da sua boca, mas entra no coração de alguém, às vezes, para nunca mais sair. E como diz Tiago, uma única fagulha é capaz de incendiar uma floresta inteira. Vamos falar disso agora. Uma única fagulha pode destruir uma floresta. Você já viu o estrago que um fósforo pode fazer em uma mata seca? A Bíblia compara a língua com esse tipo de fagulha. Pequena, aparentemente inofensiva, mas capaz de provocar um incêndio devastador. Assim também são as palavras. Um boato espalhado no trabalho pode acabar com a carreira de alguém. Uma crítica feita em público pode matar a autoestima de uma criança. Uma mentira contada no impulso pode destruir uma família inteira. O mais perigoso é que, muitas vezes, quem solta a fagulha nem percebe o tamanho do estrago. A pessoa diz, era só uma brincadeira, você entendeu errado, não foi bem isso que eu quis dizer. Mas palavra não tem tecla de apagar. E quando ela encontra terreno seco, ou seja, um coração vulnerável, o dano é ainda maior. Por isso, saber falar é tão importante quanto saber calar. O silêncio, às vezes, salva mais do que 1000 conselhos. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? O mesmo poder que destrói também constrói. Se uma fagulha pode queimar uma floresta, uma centelha de verdade pode acender uma fogueira de fé. Você pode escolher ser alguém que sopra brasas ou que apaga incêndios. E para isso, basta aprender a dominar sua boca. Agora que você viu o impacto gigantesco que as palavras têm, talvez esteja na hora de olhar para elas com outros olhos. Agora me diz, depois de tudo isso, ainda vai continuar dizendo que não consegue, que está difícil demais ou que é tarde para mudar? Talvez a única coisa que esteja te separando do futuro que Deus sonhou para você seja a maneira como você fala com o mundo e com você mesmo. O que tem saído da sua boca nos últimos dias, fé ou frustração, bênção ou maldição. A vida que você quer pode começar com um simples hábito: vigiar suas palavras. Já imaginou como estariam suas finanças se nos últimos meses você tivesse declarado prosperidade todo dia? Ou como estaria seu casamento se você tivesse usado a boca para edificar em vez de reclamar? Pois é, talvez não seja magia, mas é espiritual e funciona. A pergunta é: você vai aplicar ou só vai assistir? Se esse conteúdo te despertou, se te deu aquele estalo no coração, então já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui,
A gente fala de transformação real, que começa de dentro para fora. E se você conhece alguém que vive reclamando, manda esse vídeo para ela com um recado. Você fala e o céu escuta.